Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que você estiver vendo esse vídeo. Esta é uma apresentação do portfólio Humanidades, fase B2 2020, cujo tema é Formação da Cidade e a sua complexidade. Então, este portfólio ele contou com a participação dos alunos Kleber Osiel Rodrigues, RU 1313733, e Eduardo Silva Rodrigues, RU 2047026. O nosso polo é o polo de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Então, a partir de agora, nós estaremos fazendo a apresentação desse portfólio da fase B2. Então, foi-nos incumbida a missão de criar, de formar uma notícia a partir da chegada, e nós escolhemos a chegada da Assembleia de Deus no Vale do Aço. Então, nós criamos essa notícia no dia 14 de 8 de 2020, né, local Coronel Fabriciano, número da edição número 1. E aí nós vimos a foto aí da chegada dos primeiros missionários no Vale do Aço, os missionários que vieram para pregar o Evangelho na chegada da Assembleia de Deus no Vale do Aço. Então, em meados da década de 40, o Ministério da Assembleia de Deus em BH estava em plena expansão e os poucos obreiros existentes se esforçavam para atender o trabalho pelo interior do estado. Um deles era o pastor José Alves Pimentel, que com 35 anos de idade e muita determinação chega ao Vale do Aço. Deu-se então, após a vinda do pastor Pimentel, a primeira igreja evangélica de Coronel Fabriciano, situada na rua Alberto Charlet. O referido templo foi inaugurado em 30 de julho de 1949. Entretanto, vale ressaltar que a igreja foi iniciada no ano de 1948, com a consagração do obreiro José Gonçalves de Oliveira, sendo ele o primeiro pastor da mesma para estabelecer o trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, com esse grande crescimento do evangelho na cidade de Coronel Fabriciano, as coisas começaram a mudar. Pode notar as mudanças na cultura e na formação de pessoas. Então, nós vamos ver que essa chegada da Assembleia de Deus em Coronel Fabriciano mudou um pouco a cultura, né, na formação das pessoas. A cultura da cidade mudou. Nós vamos perceber isso mais adiante. A Assembleia de Deus de Coronel Fabriciano teve início nos idos de 1946, com a chegada de alguns crentes vindos de diversos lugares e outros novos convertidos que foram evangelizados pelo pastor José Alves Pimentel. Entre os primeiros crentes da Assembleia de Deus de Coronel Fabriciano figuram os seguintes membros: Januário, Josafá e esposa, Joaquim José de Moraes e família vindos de Sabará, a irmã Zica, José Maciano da Silva e esposa Carmelina, pais do pastor Daniel Maciano da Silva. Vindos de Aimorés, temos a Natalina Teixeira, que veio de Baixo Guandu, Espírito Santo, e José Cesário dos Anjos e esposa Adelina Sanches Rodrigues Pinto e esposa Guiomar Lourenço Pinto. O Abílio Gonçalves Dias, vindo de João Molevade, entre outros. Os primeiros cultos eram realizados na casa do senhor Januário, localizada no antigo Algodão, próximo à ponte que liga a Cesita a Coronel Fabriciano. Posteriormente, a pequena igreja transferiu-se para um salão situado na Rua Seca, hoje Rua Duque de Caxias. Nessa época, o pastor José Gonçalves de Oliveira contava com poucos auxiliares, entre os quais o evangelista Geraldo José de Carvalho e o irmão José Cassiano. Geraldo de Carvalho, consagrado ao ministério em 1948, foi o primeiro evangelista de Coronel Fabriciano, do campo de Coronel Fabriciano. O pastor José Alves Pimentel permaneceu em Coronel Fabriciano até o ano de 1956, quando foi designado para dirigir a igreja de Raposos. Para ocupar a vaga deixada por Pimentel, foi enviado o pastor Geraldo de Freitas,
que deu continuidade à expansão da igreja no Vale do Aço. Em março de 1957, ele foi realizar um trabalho em NAC. Ao desembarcar do trem na estação local, foi recebido por um rapaz que o estava esperando de bicicleta. Este jovem era um cooperador na obra do Senhor e, mais tarde, tornou-se um grande líder de nossa igreja. Ele é o atual presidente do campo de Coronel Feliciano Ipatinga, pastor Antônio Rosa da Silva. Em dezembro de 1958, o pastor Geraldo de Freitas convocou todos os obreiros do campo para uma semana de estudos bíblicos e oração. No final, enquanto presidia os trabalhos, foi acometido de um mal súbito e veio a falecer. Então hoje o pastor Antônio Rosa da Silva não é mais o atual presidente do campo, ele é um presidente de honra das Assembleias de Deus. Hoje o atual presidente se chama pastor José de Martins de Calais Júnior. A conversão de pessoas após a chegada da Assembleia de Deus. Então, com a chegada da Assembleia de Deus, houve algumas conversão de pessoas ao Evangelho. Então, o pastor Antônio Rosa da Silva, presidente de honra da Assembleia de Deus, ele vai falar sobre essas mudanças que ocorreram na cultura da cidade com a chegada do Evangelho, né, a essa cidade de Coronel Feliciano. Então, ele vai contar os testemunhos, né, as mudanças que estão ligadas aí a essa mudança na cultura. O pastor Antônio Rosa da Silva, de 83 anos, é presidente de honra do campo de Coronel Feliciano Ipatinga. Dedica sua vida até hoje a levar as boas novas de salvação. Ele conta que aceitou a Jesus como Salvador em 25 de novembro de 1951, período em que conta que aceitou Jesus, né? E começou a pregar o Evangelho. E nessa época era muito difícil a pregação do Evangelho. Então, naquela época, o catolicismo reinava absoluto pelo interior do Brasil e do Vale do Aço. Não passava de um monte de povoados cercados de vegetação nativa por todos os lados. As mudanças de paradigmas, costumes e modos de vida vieram com a chegada da Assembleia de Deus, como conta o pastor. Não fui o primeiro a chegar em Ipatinga. Antes de mim houveram outros, mas sou um dos que testemunha a mudança que ocorreu por aqui. Nossos cultos ocorriam em galpões alugados. Pregávamos com alto-falantes e percorríamos as estradas em cavalos, né? Aí ele conta que todo esse trajeto que ele fazia para pregar o evangelho era feito aí, né, a cavalos, né? E conta também, né, que os cultos eram feitos em galpões que a igreja alugava na época, que não havia templos como hoje estabelecidos. Há também histórias marcantes, como da tia do pastor Antônio Rosa, moradora de Braúnas, que aceitou Jesus, mas quase não foi sepultada. A cova já estava pronta e no cemitério estavam crentes e não crentes. O padre da cidade mandou um recado avisando para que o enterro não ocorresse sem a presença dele. Tivemos que esperar quase uma hora. Ele queria que afirmássemos que minha tia não era evangélica, senão ela não poderia ser enterrada ali, conta. Então o pastor Antônio Rosa conta essa história da sua tia que aceitou a Jesus e quando ela veio a falecer, ela houve essa complicação, não é? Ela não pôde, eles não queriam deixar, né, o padre da cidade não queria deixar que ela fosse enterrada ali no cemitério. Tinha que falar que ela não era evangélica para ser enterrada. Então houve essa quebra de paradigma, né? E continua, né? Aí ele continua contando a história. Daí diz que ela em vida não negou a Jesus e não seria na hora da morte que alguém o faria. Ela teve que ser retirada dessa cova e enterrada do lado de fora do cemitério. Contudo, ela foi enterrada como serva do Senhor, conta o pastor. Muito tempo depois, uma lei municipal alterou o tamanho do cemitério e a cova onde ela foi enterrada passou a fazer parte do local. Conforme o pastor Antônio Rosa declara, numa outra cidade, o templo da Assembleia de Deus foi depredado. Eu estava orando com os irmãos em uma escola dominical
invadiram a igreja, quebraram tudo, reviraram a comida que seria servida aos irmãos, tentando impedir a realização de um batismo, afirmando que a cidade não aceitava crentes. Nesse dia, o batismo não ocorreu. Hoje, o evangelho nessa cidade cresceu e a igreja se multiplicou. A Bíblia afirma em João 8,32 que é o conhecimento da verdade que liberta. O pastor Antônio Rosa da Silva afirma que o que fez a mentalidade de muitos mudarem foi a pregação do evangelho e o crescimento da igreja Assembleia de Deus em toda a região. Então esse é um testemunho que o pastor Antônio Rosa conta com a chegada da igreja Assembleia de Deus aqui em Coronel Fabriciano, que houve essa mudança na cultura, essa mudança de pensar nas pessoas, que não aceitavam que os crentes fossem enterrados no mesmo cemitério, né, daqueles que não eram crentes, e eles perseguiram muito a igreja no seu início, né, fazendo tudo isso aí, jogando pedra na igreja, depredando o patrimônio da igreja. Tudo isso eles fizeram para impedir que a igreja Assembleia de Deus se estabelecesse na região. Mas nós vemos que com essa chegada da Assembleia de Deus houve essa mudança aí, né, de cultura, de paradigma. E eu quero agradecer a todos. Você compartilha aí, né, nos comentários aí o nosso portfólio, esse trabalho aí, tá bom? E fique com Deus.